Olá pessoal, boa tarde, eu sou o professor Barreto e na aula de hoje a gente vai introduzir um novo conteúdo, né? A gente vai começar a dar uma estudada em química sobre as ligações químicas, certo? Só que assim, antes que a gente entre no conteúdo em si das ligações químicas, a gente vai ver um pouco nessa introdução do porquê, né? A gente vai buscar entender o porquê dos átomos realizarem essas ligações, né? Um ponto de partida que eu achei bastante interessante a gente começar a partir dessa compreensão, certo? A partir do modelo planetário, a gente tem como estrutura básica de um átomo duas regiões. Temos uma região de núcleo, que seria essa região mais central do corpo do átomo, onde vão se concentrar os nêutrons e os prótons, que prótons é o quê? Lembrando, é a carga positiva do meu átomo. Enquanto ao redor desse meu núcleo, eu vou ter uma região que é conhecida por eletrosfera. Logicamente, essa região ela vai estar preenchida com os elétrons desse átomo. Elétrons sendo, novamente, lembrando nossas aulas anteriores, elétrons são as cargas negativas do meu átomo, certo? Então, no elétron eu tenho um nêutron, carga neutra, não tem carga, na verdade. Temos prótons, carga positiva, e elétron, carga negativa, né? Que vai dar o nome dessa região de eletrosfera. E aí a gente chega na constatação, quando a gente dá uma olhada ali na tabela periódica, uma olhada mesmo superficial, que o quê? Um átomo ele vai se diferenciar de um outro pelo número de prótons e de elétrons. Tanto é que, se a gente pega a tabela periódica, existem muitos átomos que foram criados, né? Átomos sintéticos. Então, eles existiram por uma fração de segundos. E ali eles são formados como? Incrementando prótons, elétrons, incrementando dessas partículas fundamentais, que é o que vai diferir um átomo de outro. Essa concentração, esse número de elétrons, de prótons e de nêutrons, certo? Bom, a gente vai ter o seguinte, né? Nessa região de eletrosfera, os elétrons eles não vão estar dispersos, não vão estar, como é que eu posso dizer, dispersos aleatoriamente nessa região de eletrosfera, mas eles vão estar sim distribuídos em camadas eletrônicas, que é o que a nossa imagem aqui ela vai representar. Então a gente tem ao redor dessa região de núcleo, eu vou ter as minhas camadas eletrônicas, né? Começando do K, K, L, M, N, O, P, Q e assim por diante, certo? Então, esses meus elétrons do meu átomo, eles vão estar distribuídos nessas camadas e cada camada, né, cada nível, ele vai ter o seu número máximo de elétrons, né? O número máximo de elétrons que comporta aquela camada, né? Lembrando que o que? Quanto mais próximo o meu elétron estiver, né, em camadas, quanto mais próximo ele estiver do núcleo, maior vai ser a força que esse núcleo vai exercer sobre o elétron, atraindo ele para si, mantendo aquele elétron fixo nessa região de eletrosfera. Então se assemelha muito, é por isso que aquele modelo terceiro que a gente viu, ele era chamado de modelo planetário, com relação a essa distribuição, essa organização dos elétrons ao redor de um núcleo, né? Então a gente tem aqui a tabela, os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que correspondem às camadas K, L, M, N, O, P e Q. E os números de elétrons respectivos, certo? Bom, com relação a essas camadas eletrônicas, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma camada muito especial, que vai ser a minha camada de valência. Ah, professor, mas o que vem a ser essa camada de valência? A camada de valência, ela vai ser a última camada do meu átomo em que eu vou encontrar elétrons distribuídos. Então, não importa se seja K, L, M, N, O, a última camada que eu tiver elétrons, ela vai ser a camada de valência daquele meu átomo, certo? Tal como eu trouxe aqui no exemplozinho. A gente tem um átomo de potássio, e aí eu vou ter camadas preenchidas e camadas não utilizadas. Dessas camadas preenchidas, a última,
que seria, no caso, a que está mais distante dessa região de núcleo, certo? Ela vai ser a minha camada de valência. E o que é, professor? O que vai acontecer nessa minha região de camada de valência? Na camada de valência, vai acontecer algo que a gente denomina de regra do octeto. Mas o que significa essa regra do octeto? A regra do octeto ela vai estabelecer o seguinte, que os átomos eles vão buscar atingir um total de 8 elétrons nessa camada de valência. Então, todos os átomos, quase todos, gases nobres a gente exclui. Bom, mas a maior parte dos átomos, dos elementos que a gente conhece, eles vão buscar atingir esses 8 elétrons na sua camada de valência. E para atingir esses 8 elétrons, eles podem tanto ganhar elétrons quanto perder. E qual é o objetivo dessa regra do octeto, de se atingir esses 8 elétrons? É que se adquira uma estabilidade química, ou que a gente pode chamar de configuração de gás nobre. O gás nobre, os gases nobres são os únicos que a gente consegue encontrar livres na natureza. Agora, quando a gente pega os demais grupos de átomos, os demais elementos, eles vão precisar realizar essas ligações para que se adquira uma estabilidade química, estabilidade para que ele se mantenha, para que ele não se destrua, para que ele não se perca. E aí é nisso que eles vão realizar ligações. Então, eles vão realizar ligações químicas para atingir os seus 8 elétrons na camada de valência, segundo a regra do octeto, a fim de se adquirir essa estabilidade química, certo? Bom, a gente tem, nessa seguinte imagem, um exemplo de uma molécula, os átomos, uma ligação de átomos forma uma molécula, e a gente traz esse exemplo para explicar mais uma vez a questão da regra do octeto, que é o seguinte. Aqui eu vou ter uma molécula de CO2, o nosso gás CO2, que é formado pela junção de um carbono com 2 oxigênios. Aqui eu vou ter o seguinte, o meu oxigênio, eu estou cobrindo a imagem, mas é assim. Não, na verdade eu não estou cobrindo a oxigênio, eu estou cobrindo a do carbono. O oxigênio ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência, enquanto que o carbono ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência, certo? E aí o que é que vai acontecer? Lembrando, segundo a regra do octeto, eles têm que atingir 8 elétrons na sua camada de valência. Se o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de mais quantos? Mais 2, pessoal? Se ele já tem 6, ele vai precisar de mais 2. Enquanto que o carbono tem 4. Ele vai precisar de mais 4 elétrons. O oxigênio tem os seus 6. O carbono tem os seus 4 elétrons. E é por isso que ele vai realizar essas ligações. Elas vão ocorrer entre um elétron de um com o outro. Porque aqui a gente tem um exemplo de ligação covalente, que é o que eu vou explicar posteriormente. Certo? Mas é só o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Cada átomo vai ter um número específico de elétrons na camada de valência. E aí, dependendo, se for menor do que 8, ele vai ter que ganhar elétrons de alguma forma, compartilhando ou tomando. E se for maior do que 8 elétrons, ele vai ter que compartilhar, ele vai ter que perder esse elétron de alguma forma. Para a gente, antes que a gente possa introduzir realmente a questão das ligações químicas em si, eu trago a tabela periódica para vocês, para a gente só compreender mais um aspecto que é interessante. Por quê? Isso aqui também vai ser importante para mim classificar as ligações químicas, os tipos de ligações químicas. Então, na tabela periódica eu vou ter diferentes grupos,
em que eu vou ter, que estão representados pelas cores. Então, eu vou ter o hidrogênio aqui isolado, né? Eu vou ter o meu hidrogênio. Eu vou ter o grupo dos metais, que, como vocês podem ver, é esse maior grupo, certo? Eu vou ter o grupo dos semimetais, né, que é representado pela cor rosa, né? São materiais de transição, digamos. Temos os não metais, aqui em lilás, e temos os gases nobres, que são esses que a gente pode encontrar sem que esteja realizando ligação química, né? Ele já tem essa estabilidade própria. Por que aqui é interessante que eu saiba isso daqui? Porque nessa relação de estabelecer ligações químicas, vão haver átomos que podem ter uma maior ou menor força, em teoria, né, para a gente ter uma compreensão melhor, com relação a atrair o elétron para si. E é esse aspecto que vai classificar as ligações químicas em três principais, que são as que a gente vai introduzir agora. Vocês podem não ter entendido, mas vão entender no decorrer da explicação. Eu vou ter esses três tipos de ligações principais: ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas. Ligação covalente: um ametal se liga com um ametal. Ligação iônica é feita entre um metal e um ametal. E ligações metálicas que vão ocorrer, obviamente, entre um elemento metal e outro metal, metálicos, né? Bom, na ligação, no tipo de ligação covalente, o que vai ocorrer é o seguinte: ambos os átomos buscam atingir esses 8 elétrons na sua camada de valência, só que, como ela ocorre, como a gente viu, entre dois ametais, eles vão ter, em teoria, uma força igual, né? Uma força igual para atrair esse elétron. Então, o elétron ele não vai nem para um, nem só para outro. Eles têm forças equivalentes, similares. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar esse elétron, que é o caso da nossa molécula de água. Eu vou ter também as ligações iônicas, em que ambos os átomos querem atingir esses 8 elétrons, porém, na ligação iônica vai ocorrer o seguinte: a ligação iônica ela vai ocorrer entre um metal e um ametal. Nisso, um vai ter uma força maior do que a outra. E o que é que vai acontecer? Um dos átomos rouba elétrons, o que vai originar íons. Íons é quando eu vou ter um átomo que ele tem mais ou menos elétrons. Então, ele vai estar positivo ou negativo, decorrente. Se ele tiver mais elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Se ele tiver menos, se ele perdeu, carregado positivamente. É o que a gente acontece no nosso querido sal, NaCl. Se a gente quebra aquela molécula, a gente vai ter Na+, né, o sódio, e o cloro menos. Por quê? O cloro ganha esse elétron, enquanto o sódio perde. Então, ele fica carregado positivamente. Perdeu carga negativa, fica positivo. E, por fim, eu vou ter o tipo de ligação que é a ligação metálica. Nela, o que vai ocorrer? Esses átomos eles também vão ter uma intensidade similar, porém, a ligação metálica ela é um tipo de ligação especial. Por quê? Ela vai dar origem a uma nuvem de elétrons, né, que corresponde aos elétrons livres. Mas como assim, professor? Bom, os elétrons que estão na camada de valência de um átomo de metal, esses elétrons eles vão ter uma força de atração fraca pelo núcleo. Então, o núcleo ele atrai, ele vai atrair seus elétrons, mas lá na camada de valência, essa força vai ser menor. Então, ele não vai conseguir atrair com uma intensidade tão grande. Então, esses elétrons eles vão ter uma certa liberdade. Então, eles vão circundar por todo esse material, por todo esse metal, e é isso que vai originar as nossas chamadas nuvens de elétrons. Né? E é isso que vai fazer dos metais bons condutores de eletricidade, se eles têm muitos elétrons livres. E se uma corrente elétrica é formada por elétrons, então eles vão ser bons condutores de eletricidade. Exemplo de ligação metálica é a formação do aço. O aço ele é formado pelo ferro e o carbono. Bom,
Essa foi a nossa aula introdutória e como atividade, né, como a gente só fez uma introduçãozinha desse conteúdo para que a gente aprofunde posteriormente cada uma dessas ligações em aulas posteriores, eu quero que vocês revejam esse vídeo todo e a partir desse vídeo, né, das informações, essas poucas informações, essas breves informações que eu trago, que vocês construam um mapa mental, certo? Lembrando que o quê? Preze pelas informações, mas também pela apresentação do seu mapa mental, que ele esteja bonito, né? Lembrando que o capricho, né, vai destacar sua nota. Bom, essas foram as nossas referências. Obrigado e até a nossa próxima aula.